Olá, viajantes literários! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Viagens da Lica. Hoje eu vou falar sobre O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. E esse livro é um clássico, ele divide muitas opiniões. Algumas pessoas amam o livro, outras pessoas odeiam. E conforme eu fui lendo, eu comecei a entender porque ele dividia muitas opiniões. No início do livro, eu fiquei muito perdida, eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. E do meio para o final que eu comecei a me envolver mais com a história, porque eu comecei a entender ali quem era aquela família e comecei a ficar curiosa para saber como ia ser o desfecho dessa história toda. E o livro basicamente vai contar sobre a família que mora no Morro dos Ventos Uivantes. E o livro vai contar sobre mais de uma geração da família. Então tem tipo o pai, os filhos, e aí depois vai falar dos filhos desses filhos. E falando assim, parece que vai ser uma história muito arrastada e que vai ficar entediante, porque vai, enfim, ser tipo uma novela, né? Falar sobre várias gerações da família. Mas não, foi muito interessante. E eu gostei muito dessa experiência, dessa construção. Inclusive, eu acho que a história ficou mais interessante conforme foi mudando de geração. E o livro vai trazer, assim, emoções muito intensas e carregadas. E eu acho que por isso que ele divide tantas opiniões, porque os personagens são caóticos, vamos dizer assim. Quando me perguntavam o que eu estava achando do livro enquanto eu estava lendo, eu falava, cara, todos os personagens são horríveis, todos os personagens são odiáveis. Mas isso não significa que o livro seja ruim e que eu não tenha gostado da história. Porque a história era muito interessante. Muitas vezes os personagens tomavam decisões que tinham consequências que iam se desenrolar durante gerações e gerações e consequências assim catastróficas. Então eu ficava sempre curiosa para saber qual a próxima besteira que eles iam fazer, qual a próxima decisão ruim que eles iam tomar e qual ia ser a consequência e principalmente qual ia ser o desfecho dessa história toda. Então vai começar com o Sr. Earnshaw, que é o patrão ali dessa casa do Morro dos Ventos Uivantes, fazendo uma viagem. E ele encontra nessa viagem um menininho que está abandonado, que vai ser chamado de Heathcliff, e ele adota esse menininho. E ele é super mal recebido pela família, ninguém queria ele ali, enfim, tratam ele assim de uma maneira super cruel mesmo. Ele vai sofrer muito bullying. E a única pessoa que vai gostar dele, que vai acolher ele, é a Catherine, uma das filhas do Sr. Earnshaw. A idade deles é muito próxima, então por isso que eles se dão tão bem, eles brincam juntos, eles se entendem. E a amizade deles vai crescendo cada vez mais ao longo da história e conforme os anos vão se passando. E eu não quero falar muito, eu fiquei pensando quando eu fui fazer esse vídeo se eu deveria contar algumas coisas ou não. E eu acho que eu não quero falar muito sobre a história porque é um livro que é interessante você ir descobrindo todas essas coisas conforme você lê. E eu acho que se eu contar, vai perder um pouco a graça. Então vai contar sobre essa família e sobre gerações dessa linhagem dos Earnshaw. Como eu falei, o Heathcliff é muito mal recebido. Então, ele vai ter um amor muito grande pela Catherine, que vai ser, assim, uma pessoa muito especial para ele. E, em algum ponto, esse amor vai se transformar quase numa obsessão. E o ódio dele pelas outras pessoas que trataram ele mal vai também crescer e vai se transformar numa vingança, assim, que vai durar gerações e gerações. E o livro vai meio que falar sobre isso. Até que ponto essa vingança deve continuar? Até que ponto faz sentido continuar com essa vingança? E eu achei isso muito interessante. E acho que a escrita desse livro foi, assim,
muito, muito bem desenvolvida, muito bem feita. Apesar de em alguns momentos, como eu falei no início, eu estava muito perdida e eu ficar meio assim desanimada com a leitura, a escrita era tão boa que tipo, me dava vontade de continuar lendo e continuar até o final do livro. E valeu super a pena, né? Porque como eu falei, do meio pro final, eu fiquei assim super presa à história, porque começaram a acontecer tantas confusões que eu precisava continuar lendo até saber qual ia ser o desfecho. E como eu falei, os personagens são muito odiáveis, mas não é exatamente assim. Alguns personagens eu até, gostei um pouco mais, mas não era aquele personagem que eu ia me apaixonar e criar um laço com aquele personagem e me envolver. Então, eu acho que não é um livro que você deve ler esperando se envolver com os personagens, porque você vai passar raiva, com certeza você vai passar raiva. E provavelmente raiva vai ser o sentimento que você mais vai sentir lendo esse livro. Mas não se assuste, vai ser muito bom ainda assim. Porque você vai ficar curiosa, você vai querer saber qual vai ser o final daquele caos todo. E é muito engraçado, gente, porque esse livro ele é contado em forma de fofoca. Começa com o Lockwood indo para casa do Morro dos Ventos Uivantes e se passa no futuro. Então você vai ver como essa família está no momento atual, digamos assim. E, cara, ele narra, assim, um cenário super sombrio, a família completamente rabugenta, todo mundo mal-humorado, ele é super mal recebido. E você não entende muito bem o parentesco daquelas pessoas que estão ali. É tudo muito confuso. Por isso que eu falei que no início é meio estranho. E aí depois vai pro passado. Só que esse passado não é tipo assim, volta como um flashback e vai mostrando o que aconteceu. Não, o Lockwood, ele pede pra governanta da casa dele contar sobre aquela família, porque essa governanta já trabalhou para a família do Morro dos Ventos Uivantes. Então ela vai contando pra ele quem são essas pessoas e qual a história dessa família. Então, assim, é muito divertido, porque às vezes ele vai pro presente, pro momento em que ela tá contando sobre essa família, e volta pro passado e continua contando sobre quem são essas pessoas. Então, assim, não fica cansativo também, sabe? Aquele flashback só sobre o passado. Não, tem momentos que volta pro presente e aí vai pro passado. E conforme o livro vai se desenvolvendo, você vai juntando as peças, entendendo quem é quem. E aí você quer que chegue logo o final para você entender como que eles chegaram até a família do Morro dos Ventos Uivantes, né? Como eles chegaram até aquele ponto que o Lockwood encontra quando ele entra na casa. Então, é uma leitura, assim, que vai te prender por conta da fofoca. Porque você vai querer saber o que acontece com essa família. E falando assim que o livro fala sobre uma família, parece monótono, mas não. Se tem uma coisa que não tem nesse livro, é isso. Porque sempre vai estar acontecendo alguma confusão, alguma briga, e você vai ler sempre assim, já esperando alguma bomba estourar. Então, assim, é um livro muito interessante. Como eu falei, ele divide opiniões, mas eu considero que vale a pena. Eu gostei bastante. Demorei para terminar, mas eu acho que é um livro complexo. Os personagens são complexos. A história deles é tumultuada. Você vai mergulhar na mente desses personagens, tem toda uma psicologia por trás e você vai entender a mente deles, o que leva tal personagem a fazer tal escolha. Você vai mergulhar naquelas emoções intensas que eles sentem. Então, não é um livro que você vai ler assim, sessão da tarde. É um livro que você tem que estar disposto a parar e pensar e mergulhar na vida dessas pessoas que estão aqui. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês estejam com vontade de ler essa fofoca da família do Morro dos Ventos Uivantes. Eu espero que vocês gostem do livro. Cara,
Vocês vão passar raiva, mas assim, vale a pena. Me contem, quem já leu, me conta o que achou, como foi a experiência, se foi boa, se foi ruim, se vocês não aguentaram e desistiram do livro, se vocês leram até o final, se é o seu favorito, por que é o seu favorito, qual personagem te deu mais raiva. Essa é uma pergunta difícil, hein? Mas eu acho que eu sei qual vai ser a resposta. Qual personagem te deu mais raiva? Qual personagem foi o menos pior, digamos assim, pra você? Então, eu gosto muito de saber o que vocês acham dos livros, então me chamem no Instagram ou comentem aqui embaixo. Obrigada por assistirem o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar, compartilhar, curtir o vídeo. Um beijão e até a próxima!